Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje será a nossa última aula, infelizmente. Nós trataremos sobre os fármacos, sobre os medicamentos que estão relacionados ao sistema cardiovascular, ao diabetes, aos antimicrobianos e também falaremos sobre o cálculo de medicamento. Bom, vamos iniciar com a farmacologia do sistema cardiovascular. Em termos bem simples, pessoal, o coração da gente é como se fosse uma bomba que irriga sangue para todos os órgãos e todas as partes do nosso corpo. Ele bombeia o sangue, por um sistema de vasos que tem capacidade volumétrica ilimitada. Aliás, volumétrica limitada. É um sistema também de condução elétrica que mantém a frequência e os ritmos regulares. Ele é responsável pelas células do miocárdio requerer o quê? O oxigênio. Então, é através do sangue que nós temos o quê? A circulação do O2, do oxigênio no nosso organismo. A insuficiência cardíaca, o que acontece? Ela vai trazer para nós, quem tiver insuficiência cardíaca, o quê? Estratégias da farmacologia. Por isso que existem esses remédios, esses fármacos, esses medicamentos que são responsáveis para o quê? Para melhorar a contratilidade, ou seja, o movimento, a pulsão do quê? Do miocárdio. Drogas, como por exemplo a digoxina, ela aumenta a entrada de cálcio para as células do miocárdio e é indicada especificamente quando a insuficiência cardíaca é acompanhada de fibrilação atrial. A dobutamina, ela inibe a degradação de AMPC, que é responsável pelo quê? Ele é um mensageiro bioquímico que estimula o coração por ser o quê? O medicamento vasodilatador. O que acontece, gente? Vasodilatação é quando há abertura, por exemplo, das artérias. Quando há um aumento de espaço para a passagem do sangue, vai ter essa vasodilatação e vai o quê? Vai chegar sangue em todas as partes do nosso corpo. Então, vai ter o aumento das artérias, das veias, para que haja passagem. Por isso que é vasodilatador. Se fala que é vasoconstritor, as artérias, às vezes, elas tendem a diminuir o seu espaço, Tentem imaginar como se fosse um cano diminuindo, se estreitando. E aí vai ter a vasoconstrição que vai aumentar o quê? Automaticamente também o valor da pressão arterial. Então, quando é vasodilatador, há aumento, a dilatação das artérias, das veias, da passagem do sangue, Já vasoconstritor é o contrário, vai diminuir a passagem. Então, vai ficar bem estreito as artérias e também as veias para a passagem do sangue, ok? Nós falamos sobre a dobutamina. Desculpa, eu falei o conceito do medicamento da anrinona, que inibe a degradação da MPC. E a dobutamina, ela faz aumentar a produção da MPC. Então, no caso, ela tem o efeito contrário da anrinona, que no caso, a primeira medicação, a anrinona, ela vai inibir, enquanto que a dobuta, ela vai aumentar a produção, que vai fazer com que tenha o aumento da contratilidade cardíaca. Por quê? Porque vai ter a vasoconstrição, vai ter a dificuldade do sangue e vai fazer com que o coração ele tenha um maior trabalho para poder irrigar todos os órgãos, todos os tecidos, todas as partes do nosso corpo, ok? Quanto à redução da pré-carga, nós temos medicamentos que são, no caso, a nitroglicerina, porque ela vai reduzir o tônus venoso,
ela vai ter a capacidade de dilatar as artérias coronarianas, intensificando o que? A oferta de sangue ao coração. Então, quando tem essa redução, quando há a dilatação das artérias, a gente já viu que vai ter o que? A vasodilatação e vai o que? Vai ter uma oferta maior de sangue, tá? Do coração para o nosso corpo, né? Por restante do nosso corpo e do corpo voltando para o coração, porque o coração, como a gente viu anteriormente, é como se fosse uma bomba, né? Nós temos também as medicações de redução da pós-carga, que são os diuréticos. Eles têm a finalidade de diminuir o volume de sangue por aumento do volume de água excretado na urina. No caso, temos também a hidralazina, ela vai relaxar as arteríolas. Nós temos aqui, né, as figuras dos medicamentos em questão. E vamos iniciar sobre a questão dos medicamentos voltados para a hipertensão, tá? Então, nós demos uma pincelada aí nos medicamentos de uma forma geral, principalmente medicamentos quando, por exemplo, há uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, são alguns medicamentos que são utilizados também quando há esses casos de parada também, ok? Quanto à hipertensão, pessoal, a gente sabe que é característico pela literatura, é considerado hipertensão arterial sistêmico, o que? Quando há um valor pressórico de 14/9 ou mais. Isso aí vai ser especificado através de medições. Geralmente, o profissional, no caso o médico ou então o enfermeiro, vai orientar o paciente a fazer medições durante uma semana para saber se realmente a pessoa é hipertensa ou não, pois se há oscilação tem que ser investigado, né, oscilação de pressão. Então, a gente solicita ao paciente fazer essa investigação através da pressão arterial, né, a verificação das medidas, pelo menos por 7 dias, e através dessas medidas que vai fazer, né, o médico faz o diagnóstico se realmente a pessoa é hipertensa ou não, tá? Então, nós temos os medicamentos que são responsáveis pela redução do excesso de carga de volume, que são os diuréticos, como nós vimos também, né, no slide anterior. Eles são responsáveis pela diminuição de volume do sangue por aumento do volume de água excretada na urina. Um exemplo clássico é a furosemida, em relação a esse tipo de medicamento, né, desse diurético. Temos também os medicamentos que são responsáveis pela redução da liberação de noradrenalina pelo cérebro. Então, um exemplo clássico dele aí é a clonidina, que vai inibir a liberação de noradrenalina, que promove a vasoconstrição, ou seja, promove a vasoconstrição, então vai ter o quê? A diminuição do espaço das veias e também das artérias para passar do sangue, que vai o quê? De certa forma, aumenta o valor da pressão arterial também, tá? Redução de liberação de noradrenalina pelo cérebro, nós temos aí, então, as duas, né, figuras dos medicamentos citados. Nós temos o bloqueio dos receptores adrenérgicos no coração. Um exemplo é o atenolol, que ele reduz a frequência cardíaca e o trabalho do miocárdio. Temos também os medicamentos que são responsáveis pela dilatação dos vasos. Exemplo clássico é o nifedipino, que bloqueia a entrada de cálcio nas células musculares lisas das paredes arteriais, impedindo também a contração muscular e também do coração. Temos remédios que são responsáveis pelas arritmias cardíacas, lembrando que nem sempre quem possui arritmia cardíaca, ela vai fazer uso de medicamento. Muitas vezes o cardiologista, ele vai incentivar, vai orientar
o paciente a fazer atividades físicas, ter uma qualidade de vida melhor na alimentação, realização de atividade física e fazer também um acompanhamento de 6 em 6 ou então de ano a ano, 6 em 6 meses ou ano a ano, para verificar como que está o estado do coração daquele paciente, tá? As estratégias farmacológicas existentes para arritmias cardíacas, pessoal, nós temos os medicamentos que são responsáveis pela restauração da sincronia dos batimentos cardíacos, porque nós sabemos que a arritmia, só o prefixo mostra aí que há uma alteração, né, nessa sincronia, nesses batimentos cardíacos, então por isso que tem esse nome arritmia. E um dos clássicos seria a quinidina, que ele é responsável pelo quê? Pela depressão automática, né, da automacidade dos focos anormais e a lentidão, a contusão dos impulsos cardíacos. Então, esse medicamento ajuda o coração bater, né, a grosso modo, né, dizendo, bater da forma como teria que ser, na sua normalidade. Nós temos também os medicamentos responsáveis pelo quadro de angina e eles são responsáveis pela redução do trabalho do coração. Exemplos disso são o que? A nitroglicerina, o atenolol e também o nifedipina. Temos também as medicações voltadas aos agentes redutores de lipídios, né? Ao clássico aí de quando se faz um exame de hemograma, por exemplo, que mostra lá, por exemplo, se a pessoa tem índices lipídicos aumentados no sangue. Quadro desse seria problema de colesterol. Quando o colesterol está muito elevado, aí o médico, o profissional médico, ele geralmente passa, de acordo com o valor que está lá no exame, medicamentos como, por exemplo, que é um clássico, a simvastatina, para melhorar a questão lipídica, né? Diminuir os lipídios, a gordura que existe no sangue dessa pessoa, ok? Temos também os remédios, né, os medicamentos responsáveis para o quê? Para a coagulação e para evitar também trombocitose, trombos, também no sangue, no organismo da pessoa. Então, primeiramente nós temos os anticoagulantes, eles são responsáveis pela inibição da coagulação do sangue, eles são usados na prevenção de trombose venosa e embolia pulmonar, e o clássico que nós temos aí é o Marevan, tá? Nós temos também os antitrombócitos, que no caso são os antitrombóticos também conhecidos. Eles impedem a agregação plaquetária e eles são usados também na questão da prevenção do infarto agudo do miocárdio. Além disso, eles são responsáveis também para prevenir angina e acidentes vasculares cerebrais isquêmicos em pacientes com história prévia e também pacientes portadores de fibrilação atrial, quando indicado para anticoagulantes orais, é lógico. E após também a cirurgia de angina, no caso angioplastia. Um exemplo bem característico é o AS. Eu acredito assim que na infância de vocês, pelo fato da embalagem ser rosa, muitas vezes crianças elas acham que aquilo é bala, e pelo fato do gosto ser assim mais adocicado, usava, né, como balinha. E isso é um perigo, porque pelo fato de ser um remédio que afina o sangue também pode dar questão da hemorragia também. Então, esses medicamentos, pelo fato de ter uma embalagem assim chamativa que, né, causa curiosidade em crianças, deve sempre ser assim guardados, né? Não só o AS, mas todos os medicamentos devem ser guardados fora do alcance de criança, tá? E nós temos também os trombolíticos. São os medicamentos que degradam os coágulos que já são, né, já tem a formação no organismo, né? Que tem formação nas artérias.
E aí, exemplo é a streptokinase, tá? A streptokinase, ela é muito utilizada e ela ajuda nesse processo do tratamento de pessoas que já têm sabidamente coágulos formados no organismo, tá? Então, os clássicos que a gente usa para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica é o captopril. Ele tem, por seu mecanismo de ação, inibir o sistema renin-angiotensina, tanto que ele é conhecido como inibidor da ECA. Suas indicações são para hipertensos, né, para hipertensão, insuficiência cardíaca, quando acontece, né, do paciente ser acometido o infarto do miocárdio, nefropatia diabética e insuficiência renal progressiva também. Pode acontecer de ter reações adversas, como reações dermatológicas, pode dar coceira, né, prurido no paciente, cardiovasculares, respiratórias. Muitas vezes pessoas que usam captopril alegam, né, relatam que está acontecendo tosse, uma tosse seca. Então isso aí já é uma reação adversa do medicamento também e deve ser avaliado pelo médico para a troca, se for o caso, né? A posologia, no caso, como que deve ser administrado esse medicamento, geralmente é 1 hora antes das refeições ou 2 horas após a refeição. Geralmente o profissional médico, ele inicia o tratamento com a dosagem de 25 miligramas 2 a 3 vezes ao dia, chegando até 50 miligramas 2 a 3 vezes ao dia, dependendo de como for o histórico e como for também a questão da pressão arterial do paciente. Se estiver ficando muito elevado, o médico vai avaliar também se tem a necessidade de aumentar a dosagem. O nifedipino, pessoal, tem um mecanismo de ação que bloqueia a entrada de cálcio nas células musculares lisas das paredes arteriais e impede a contração. Leva, então, à vasodilatação. A indicação para esse medicamento é hipertensão e angina. Sua reação adversa pode causar cegueira noturna, cefaleia, tontura, fraqueza, náusea, diarreia. Pode causar também câimbras musculares, disfunção renal reversível. E a prescrição desse medicamento, né, a posologia dele, como deve ser utilizado, deve ser administrado com ou sem alimento. Sua dosagem vai de 10 miligramas 3 vezes ao dia e a dose máxima, dependendo de como tiver a questão da pressão arterial do paciente, a dose máxima seria 60 miligramas ao dia. Metildopa é um medicamento que é muito utilizado, por exemplo, quando a mulher é gestante e não pode fazer o uso de outros antihipertensivos. Então, faça a escolha da metildopa, né? A gestante, quando é sabidamente hipertensa ou quando ela adquire hipertensão durante a gestação. Então, o mecanismo de ação da metildopa, ela reduz a resistência vascular. Suas indicações, como eu falei agora, durante hipertensão na gravidez ou então hipertensão moderada grave. Suas reações adversas causam edema nos pés e membros inferiores, pode causar também sonolência, redução da libido, sedação, cefaleia, anemia hemolítica, depressão e boca seca. A sua posologia, a forma como deve ser utilizado, deve ser administrado 200 miligramas ao deitar e tendo a dose máxima diária de 2.000 miligramas. O propanolol, ele tem como mecanismo de ação o bloqueio, né, da liberação da renina e inibição central do simpático. Suas indicações para o tratamento da angina, tratamento de arritmias cardíacas e também hipertensão. Suas reações adversas podem ser de cansaço físico, hipoglicemia, pode ser insônia, lembrando que hipoglicemia
Não pode, né, se esse paciente tiver já um histórico prévio de diabetes, ele não pode fazer uso desse medicamento por levar, né, esse quadro de hipoglicemia, insônia, bradicardia e broncoconstrição, ou seja, não é indicado para pacientes com risco asmáticos, tá? Sua quantidade, né, sua prescrição deve ser, né, o uso do medicamento deve ser administrado após refeição e o uso dele é de 40 miligramas 2 vezes ao dia. A hidroclorotiazida é um medicamento, né, também antihipertensivo, que é um diurético. Ele tem por mecanismo de ação o aumento da excreção urinária de sódio e água por inibição da reabsorção do sódio nos túbulos distais. Sua indicação é para tratamento de hipertensão em monoterapia, ou seja, com um único medicamento, no caso seria só ele, ou associado com outros antihipertensivos. Geralmente usa muito, pessoal, hidroclorotiazida com losartana. Vocês vão perceber muito isso na prática, né, na vida de vocês aí, quando vocês estiverem atuando com técnicos de enfermagem, as receitas vão verificar bastante essa associação de hidroclorotiazida juntamente com losartana. Geralmente são esses medicamentos que são utilizados de forma simultânea. Ou então, a hidroclorotiazida prescrita somente, né, como o único medicamento, como o único antihipertensivo para melhorar essa questão da pressão arterial do paciente. As reações adversas presentes na hidroclorotiazida cefaleia, náusea, vômito, aumento de ácido úrico também, hiperglicemia e pode acometer também de aumento do colesterol. A posologia, como deve ser administrado, como o paciente deve utilizá-lo, é o seguinte: deve ser administrado preferencialmente pela manhã junto com o alimento para evitar irritação, né, do trato gastrointestinal. Tem a questão, né, de ser usado 25 miligramas até 100 miligramas 1 a 2 vezes por dia. Quando a criança também precisa fazer uso desse medicamento, é prescrito de 1 a 2 miligramas por quilo ao dia, tá? Furosemida, que é um diurético também, possui mecanismo de ação de reduzir a reabsorção de líquidos e eletrólitos no túbulo proximal e pode aumentar a resposta diurética inicial. Sua indicação é para edema pulmonar agudo, insuficiência cardíaca crônica e hipertensão. As reações adversas presentes, né, que podem acometer esse medicamento são o quê? Distúrbios eletrólitos, né, e a hiperglicemia. A sua posologia deve ser administrada preferencialmente pela manhã, junto com o alimento para evitar que não tenha irritação, né, do trato gastrointestinal. E a quantidade varia de 20 a 40 miligramas dose única. Lembrando por que é indicado fazer uso de diuréticos, né, no caso hidroclorotiazida ou a furosemida, pela manhã, por se tratar de medicamentos que vão ajudar a eliminar a urina, porque a pressão arterial, ela tem tudo a ver também com essa questão de volume. Então, descartando a diurese, né, fazendo xixi, né, então vai diminuir drasticamente o valor da pressão. Por isso que é importante salientar também essa questão, pessoal. Quando vocês forem verificar a pressão arterial de um paciente, sempre questione. Você estava deambulando, estava caminhando, então aguarda 10 a 15 minutos. E o paciente tem que estar em repouso, né? Para ter o controle da circulação novamente. Fez uso de medicamento, fez uso de cafeína, né? Tomou café antes, fez uso de cigarro, tá com a bexiga cheia,
são questionamentos que vocês devem fazer previamente, previamente em relação à aferição da pressão arterial, porque isso tudo acaba aumentando o valor pressórico. Então, o valor que for feito, na hora que for aferir, muitas vezes ele vai estar alterado, mas não porque o paciente realmente está tendo essa alteração. Talvez seja por conta do momento, por conta desses fatores aí que fizeram com que aumentasse o valor da pressão. Então, sempre perguntem, tá? E principalmente essa questão da bexiga. O senhor está com a bexiga, a senhora está com a bexiga cheia? Então, por favor, faça xixi. Vai ao banheiro e faça xixi, entendeu? Porque isso também aumenta o valor pressórico. E, lembrando novamente, por que furosemida e também a hidroclorotiazida são orientados para serem usados na parte da manhã? Porque o aumento, a pessoa, o paciente que fizer uso de diurético, ele vai ter mais vontade de ir ao banheiro. Então, para não causar incômodo à noite, para ele não ficar várias vezes indo ao banheiro para fazer xixi, então é recomendado fazer o uso pela manhã para que ele não tenha esse incômodo durante a noite, de ficar levantando várias vezes para fazer xixi, ok? Medicamentos que são utilizados no tratamento do diabetes. A glibeclamida, que também é conhecida como sulfanilureia, tem por mecanismo de ação, pessoal, estimular a secreção de insulina pelas células do pâncreas, células B. As indicações para diabetes mellitus tipo 2 e quando o paciente também não é obeso, tá? As reações adversas desse medicamento é o aumento de peso e também hipoglicemia, mais comum em idosos. Então, por isso que tem que ser sempre verificado, o valor da glicose desse paciente. Melhor ainda se ele tiver aquele aparelhinho, o glicosímetro, para verificar como que está ficando. Se ele está ficando com hipoglicemia, hiperglicemia, mas o normal desse medicamento é causar hipoglicemia, ou seja, baixa de glicemia, distúrbios do trato gastrointestinal e reações cutâneas, Pode dar prurido também no paciente. O tratamento é feito através da administração junto com a primeira refeição. A prescrição dele é 2,5 miligramas ao dia e vai ser aumentada se for necessário. Monoterapia ou associações com outro hipoglicemiante oral, ou também pode ser através de associação com insulina, tá? A metformina, também conhecida como biguanida, possui um mecanismo de ação que é aumentar a sensibilidade dos tecidos periféricos à insulina. As indicações desse medicamento é para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e que seja obeso. Suas reações adversas mais comuns é a diminuição do apetite, náuseas e diarreias transitórias, acidose lática e também reduz a absorção da vitamina B12. A prescrição, a posologia desse tratamento, desse medicamento, deve ser administrado junto às refeições e a quantidade, o valor dos miligramas seria de 500 a 850 miligramas por dia, tendo a dose máxima de 2.500 miligramas ao dia. Pode ser usado como monoterapia, ou seja, somente esse medicamento, ou associado a outros hipoglicemiantes orais, ou associado ainda também à insulina, tá? A insulina, ela tem por origem bovina, suína ou mista, e seu mecanismo de ação, ela é um hormônio que aumenta o transporte de glicose nos músculos e nas células, reduzindo os níveis de glicose no sangue. Suas indicações primordiais são diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, quando necessário. Suas reações adversas podem causar hipoglicemia, edema, respostas inflamatórias locais ou infecção causada por limpeza inadequada da pele. Lembrando, pessoal, a questão do rodízio. Pessoas que fazem uso de insulina devem sempre
fazer rodízio das aplicações. Não é para aplicar no mesmo local sempre, porque pode acometer de ter algum tipo de sequela no local. E lembrando também, né, que são regiões que vão ser aplicadas em regiões subcutâneas. Pode ser na região abdominal, atrás do braço, né, que a gente fala também. Tem também na região das coxas. Eu até oriento vocês procurarem no Google, né, na internet, aplicações de insulina, que vai mostrar um bonequinho em relação ao uso, né, da medicação, o uso da insulina nos locais apropriados, tá? A posologia desse medicamento, né, da insulina, deve ser administrada de 30 a 60 minutos antes das refeições e pode ser de 3 a 4 vezes ao dia, de acordo com a monitorização domiciliar. É interessante que sempre pacientes que são diabéticos, eles façam uso de glicosímetro, porque é a forma dele saber se ele está tendo hipo ou hiperglicemia. Os antimicrobianos, eles são responsáveis para quê? Para combater infecções causadas ou por bactérias, por vírus ou então por fungos, tá? Então, vamos iniciar os antibióticos. Eles são eficazes no combate às infecções bacterianas. A escolha do antibiótico vai depender do tipo da bactéria, o local da infecção, da sensibilidade do micro-organismo ao antibiótico também. Vale ressaltar também a questão da resistência bacteriana, viu, pessoal? Então, através de mutações, vai haver produção de enzimas que inativam o medicamento ou até mesmo altera na estrutura, a alteração da estrutura da bactéria. Outra informação importante é a questão de que é a questão de não fazer uso de antibióticos sem prescrição médica, justamente por conta do que? Da resistência bacteriana. Muitas vezes as pessoas têm um péssimo hábito de eu tô com uma dor de garganta, eu vou fazer uso de amoxicilina, que na verdade o nome é amoxicilina. Vou fazer uso do antibiótico porque vai melhorar. O problema tá, será que aquela infecção, será que aquela dor de garganta é ocasionada por infecção mesmo? Será que não é uma inflamação? E quando se faz uso de forma indiscriminada de antibiótico, cria-se resistência e o organismo acaba, de certa forma, adaptando. E não vai fazer o efeito mais, se for preciso, posteriormente, em outra ocasião, se o médico prescrever amoxicilina, não vai fazer o uso, não vai fazer o efeito do jeito que seria, porque criou resistência àquele medicamento. Então, não é interessante fazer o uso de antibiótico se não tiver certeza se é para aquela finalidade e se realmente a pessoa está com algum tipo de infecção. Por isso que é prescrito, não é vendido de forma indiscriminada, até proibida agora a venda de antibióticos sem a prescrição médica nas farmácias, mas a gente sabe que ainda existe essa facilidade, né, de encontrar antibióticos sendo vendidos de forma proibida, né, que não deveria existir essa venda sem a prescrição. Então, muito cuidado, pessoal, não façam uso de antibiótico sem prescrição médica, para não criar resistência, ok? Então, nós temos assim vários exemplos, como a penicilina, a própria amoxicilina que eu citei, né? A penicilina geralmente ela tem indicação para o tratamento de sífilis, meningite, infecções dentárias. A amoxicilina ela é tratada para infecção do trato respiratório, como por exemplo a sinusite, infecções urinárias não complicadas, no caso seria uma cistite, né? Amidalite, infecção odontogênica e também infecção da pele. Mas lembrando que é sempre com prescrição, tá? Nós temos também a cefalexina, que também é um tipo de antibiótico também indicado para infecção de pele, infecção também respiratória e pneumonia. Nós temos a eritromicina e a azitromicina, que está tão falada aí por conta do Covid,
que é também para tratamento de infecções respiratórias, né? No caso, a pneumonia. Nós temos também a norfloxacina, né? Que também inibe a síntese do DNA e é indicada para complicações vias urinárias, gonorreia. Temos também o ciprofloxacino, também, que é indicado para infecção urinária. E vamos agora para a questão dos antifúngicos, né? Eles combatem os fungos, que são agentes causadores de micoses superficiais, que podem ser acometidos na pele, na unha e no cabelo, e sistêmica, que são os tecidos e também chega aos órgãos. Nós temos, por exemplo, a anfotericina, que é indicado para o quê? Para o tratamento de candidíase. Fluconazol, miconazol também tem essa finalidade também para micose, também para cândida, né, para candidíase. A nistatina também pode ser utilizada para a cândida e a aplicação é tópica, tá? E nós temos os antivirais. Eles são responsáveis para o combate, né, pelo combate ao vírus. E a ciclovir é um exemplo para infecções, né, do vírus herpes simples, como e a catapora também, tá? E temos também outro medicamento, a zidovudina, que é responsável para o tratamento do HIV, né, da AIDS. Então, pessoal, nós chegamos à parte do cálculo de medicamento, que no caso nós temos aqui fórmulas simples para que vocês não esqueçam quando vocês forem calcular, fazer o cálculo de gotejamento. Então, quando se fala lá, por exemplo, sobre cálculos de gotas, vocês vão sempre utilizar esse cálculo aqui, essa regra, né? A gente vai calcular da seguinte forma: vocês vão colocar lá, o número de gotas é igual ao volume total. Geralmente, esse volume, ele tem que ser transformado, se por exemplo tiver lá um litro, vocês vão ter que transformar para 1000 ml, que equivale a 1 litro, certo? Então, o cálculo tem que ser em ml e colocando o tempo que seria, né, para a medicação correr, vezes 3. Isso faz parte do quê? Faz parte do cálculo, faz parte da fórmula que é para cálculo de gotas. Então, na apostila de vocês vão observar lá que tem exemplos de como que vai ser utilizado esse cálculo. Então, eu peço para vocês darem uma olhada lá, tem exemplo 1, 2 e 3, e aí vocês vão conseguir, de acordo com os dados que tem lá no exemplo, colocar em prática. Eu vou citar um exemplo aqui que tem na apostila. Lá está falando o seguinte: quantas gotas deverão correr em 1 minuto para administrar 1000 ml de soro glicosado a 5% de 6 em 6 horas. Ou seja, nós temos a informação de que tem o volume, certo? Nós temos também o tempo, que no caso seriam de 6 em 6 horas, ou seja, 6 horas. E aí está perguntando o quê? Qual vai ser o número de gotas que vai transcorrer em 1 minuto. Então, vamos lá. No exemplo, nós queremos saber o quê? Número de gotas. Então, vocês deixam lá essa parte do número de gotas sem responder. Coloca como se fosse um X. É igual, qual é o volume que está sendo utilizado nesse exemplo? 1000 ml de soro glicosado. Então, vocês colocam lá na fórmula, onde está escrito volume total em ml, vocês colocam 1000, certo? 1000 ml. E qual é o tempo? O tempo que está dando no exemplo é 6 horas. Só que na fórmula tem esse 3, então vocês vão colocar 6 vezes 3. Então, o número de gotas vai ser volume total 1000 dividido por 18, porque é 6 do tempo vezes 3, que é da fórmula. Então, 1000 dividido por 18. No caso, vai dar uma dízima periódica, vai dar 55,5 no exemplo. Só que, como se trata de gotas e precisa ser um número inteiro,
Então, vocês vão arredondar para cima. E ao invés de ser 55,5, vocês vão arredondar para 56. Então, no caso, a resposta vai ser 50 gotas por minuto, ok? Então, assim, eu peço para vocês gravarem essa fórmula, essa de gotas e também de microgotas, que também tem a mesma ideia, tá? Quando falar lá no exemplo que é de gotas, vocês fiquem atentos para a primeira fórmula, né, que está do lado esquerdo. E quando falar de microgotas, vocês vão prestar atenção que vai ser a fórmula voltada para o lado direito, tá? Então, pessoal, desejo para vocês sucesso, estudem, que vocês tenham uma carreira brilhante, que possamos nos encontrar futuramente também. Desejo a vocês muito sucesso, muita felicidade. E nunca se esqueçam, a luz do mundo é o poder do conhecimento.